Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Nós somos muito gratos a Ti, Pai, por mais uma vez que podemos chegar na Tua casa, podemos Te louvar e Te agradecer, podemos ter esse momento em comunhão com os nossos irmãos e contigo. E nós Te damos graças pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra para que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Senhor falando a nós, e que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estejam abertos à palavra que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Nós Te damos graça e Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, todos os sábados são especiais, todos eles são. Tem sábados muito especiais, que são sábados em que temos batismo, sábados que temos também Santa Ceia, mas temos sábados que também são muito especiais, que é quando nós comemoramos mais um ano de vida da existência da igreja. E nós chegamos aos 15 anos de existência aqui na nossa igreja em Campinas. Olha que fantástico! Parece que foi esses dias atrás, mas se passaram 15 anos que nós estamos aqui e nós somos muito gratos a Ti, a Deus, por Deus estar conosco. Então hoje nós vamos celebrar, nós vamos perseverar, mas nós vamos avançar. Nós vamos ver como Deus é o Deus que cuida dessa igreja. Por 15 anos Deus tem cuidado de nós. Por 15 anos nós temos visto o cuidado do Senhor para conosco e nós somos eternamente gratos a Deus por isso. Então, para podermos celebrar esses 15 anos de existência da nossa igreja, convido você a abrir o texto em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o verso 58. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O apóstolo Paulo encorajando aqueles irmãos, e olha que a igreja de Corinto, na cidade onde eles estavam, eles tinham que ter muito ânimo para poder continuar, porque a situação deles era muito complicada. Nós já estudamos isso na nossa lição da escola bíblica um tempo atrás, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, sejam firmes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então nós vemos que aqui a igreja ela é fundamentada, ela é fundada sobre algumas coisas e é por isso ela permanece. A igreja ela permanece porque as lutas, passamos, aliás, muitas. Nesses 15 anos, para quem está conosco nos 15 anos, quem chegou depois, quem chegou antes, mas esses 15 anos tivemos muitas lutas, tivemos muitos problemas, tivemos muitas situações complicadas, mas essas lutas foram vencidas. Mas muitas vidas foram transformadas nesses últimos 15 anos. Se a gente for parar para pensar, nossa vida antes de Cristo e nossa vida depois de Cristo, o que você fazia antes, você não faz mais. E aquilo que você não fazia antes, que deveria fazer, agora você está fazendo. Então, vidas foram transformadas nesses últimos 15 anos. E orações, muitas orações foram respondidas nesses 15 anos também. Nós vemos que Deus agiu na nossa igreja durante todo esse tempo e nós somos muito gratos a Deus por isso. John Stott, ele pega e fala assim, a igreja cresce, não pela força humana, mas pela operação contínua do Espírito de Deus. É Deus, a igreja é de Deus, a igreja não é nossa. A igreja não são os homens que fazem, mas é Deus que faz, é Deus que move as pessoas a fazer aquilo que Ele deseja fazer naquela cidade, naquele bairro, naquela região, naquele lugar onde ela está estabelecida, porque é Deus que faz isso em nós e através de nós. Então, lutas vencidas, vidas transformadas, orações respondidas aconteceram nesses últimos 15 anos. E nós somos muito gratos a Deus, porque Deus nos ajudou em todas essas situações.
E por isso nós estamos comemorando, por ver Deus agindo na nossa vida e através de nós. Agora olha só, nós olhamos para o passado e vemos nesses últimos 15 anos as coisas que Deus fez em nós. E realmente, então quando nós olhamos para o passado, nós precisamos celebrar. Nós precisamos celebrar porque nós vemos a mão de Deus agindo na gente. E na hora de pedir para Deus, a gente lembra. Na hora de celebrar, a gente esquece. Na hora que o negócio está complicado, a gente busca Deus. Mas na hora que as coisas ficam mais tranquilas, agora eu não preciso mais de Deus. Não, nós precisamos de Deus o tempo todo. E nesses últimos 15 anos, podemos celebrar as coisas que Deus fez em nós. E, aliás, até os momentos complicados e difíceis, Deus estava moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter, para que pudéssemos estar cada vez mais próximos do caráter de Cristo. Então, quando nós olhamos para o passado, nós temos uma referência de um Deus que cuida de nós, uma referência de um Deus que guiou os nossos passos até chegarmos aqui, uma referência de um Deus que quer se relacionar conosco dia após dia. E também podemos ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Se nós somos o que somos, foi porque Deus fez. Se temos o que temos, foi porque Deus deu. Se chegamos aonde chegamos, foi porque Deus orientou para que então isso pudesse acontecer em nós. Mas nós vamos ficar no passado? Não. Temos o presente. E no presente nós temos que perseverar. Nós já passamos por 15 anos e nós vamos parar por agora? Não vamos, nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então agora, o campo de ação, temos que fazer. Jesus uma vez ele falou assim, olha, é muita gente, tem aí, mas tem pouca gente para fazer acontecer. Ou vamos orar para que Deus traga mais gente para poder fazer acontecer. Nós estamos nesse campo de ação, precisamos realmente agir e trabalhar para Deus, para que a igreja continue. E precisamos ter essa resistência de continuar. Você sabe que tem uma diferença muito grande entre os corredores de 100 metros e os corredores de maratona. O corredor de 100 metros, ele dá o máximo de si por 2, 3, 4, 5, 10 segundos. Agora, o maratonista, ele tem que dar o máximo dele em 4 horas. Então, a resistência da pessoa maratonista é totalmente diferente da resistência de um corredor de tiro de 100 metros. E porque a resistência não é rápido, não é assim, vamos, não, é hoje, é amanhã, é depois. E as situações vêm, os momentos complicados vêm, os desafios vêm, mas você está resistindo e você está continuando porque você está perseverando. Então não é um tiro de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros e é nessa maratona que nós estamos. Temos que perseverar, não podemos parar no meio do caminho. Mas também o futuro, e o futuro é avançar, é no território da fé. Nós não sabemos o que nos espera, mas nós confiamos num Deus que nos trouxe até aqui, é o mesmo Deus que vai continuar conosco, nos ajudando daqui para frente. E nós temos que continuar expandindo para que mais e mais pessoas possam ter o privilégio de conhecer esse Deus que nós servimos. Isso não é só para nós, não é um grupo seleto que tem esse privilégio e essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Não, nós somos chamados para levar mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas tenham esse mesmo privilégio que eu e você temos de se relacionar com esse Deus maravilhoso que nós temos. Então vamos lá. Primeiro ponto é celebrar. E tem um texto de Salmos, está até escrito aqui, Salmo 103, 2 diz assim, bendiga, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças nem um só dos seus benefícios. E normalmente a gente esquece muito fácil das coisas boas que aconteceram no nosso passado, mas a gente esquece das coisas boas, mas a gente não esquece das coisas ruins.
Aliás, esses dias atrás a gente estava conversando no carro, ele falou assim, olha, essas coisas da minha infância eu coloquei na lixeira, esse aqui eu salvei na nuvem. A gente estava conversando sobre isso, porque a gente faz isso, né? Não, isso aqui eu não quero lembrar, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, como se a gente fosse um computador em que você pudesse escolher aquilo que você quer guardar e aquilo que você quer excluir. Mas o texto aqui ele está dizendo assim, olha, bendiga, minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, é um esforço. Nós precisamos querer não esquecer de nenhum só dos benefícios que Deus tem e fez por nós. Temos que fazer isso. É fácil? Normalmente não. Normalmente a gente esquece muito fácil das coisas boas, mas nesses últimos 15 anos, Deus fez muita coisa boa para nós. Muita coisa boa. E se você for parar um pouquinho para pensar, você vai lembrar de tantas coisas Deus fez por nós e por isso nós estamos alegres e vemos Deus agindo na nossa vida. E agora, lembrar das coisas negativas, é um esforço que você vai ter que ter para colocar as coisas negativas de lado e lembrar desses benefícios que Deus fez na sua vida e para nós como igreja também. Mas, além de nós lembrarmos das coisas que aconteceram, para a gente perseverar, queridos, é muito complicado. Para a gente perseverar é muito difícil. As coisas conspiram contra nós. Tanto é que tem um livro bem interessante em que esse autor, Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, a maior ameaça da igreja não é a perseguição, mas é o cansaço espiritual. Esse autor, ele diz assim, olha, é no dia a dia. É a gente tentar, depois tentar de novo, depois tentar de novo, e vai cansando. E a gente vai cansando, e a gente vai resistindo a essa sociedade, vamos resistindo às perseguições, vamos resistindo os problemas, vamos resistindo os desafios que estão acontecendo, e chega uma hora que você vai cansando. Por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo, que a gente leu, 15, o 20, o 58, ele diz assim, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele fala assim, continua aí, sabe por quê? Porque o cansaço espiritual chega. Mas antes desse cansaço espiritual chegar, você precisa fazer algumas coisas para que isso então não chegue em você. Por quê? Porque quando vem o cansaço espiritual, a rotina, eu vou para a igreja de novo. Eu vou para a igreja de novo. É a mesma pregação, é a mesma escola bíblica, é as mesmas pessoas, é o mesmo hino, é o mesmo... E se você começar a entrar nesse tipo de rotina, você desanima, você se cansa. Cada culto, querido, é um culto. Cada culto é um momento em que você vem celebrar o seu Deus que ajudou você durante toda aquela semana, esteve com você toda aquela semana e você está ali vibrando, falando, Senhor, muito obrigado, porque essa semana foi fantástica, me ajuda na próxima agora. E aí você vem para a próxima. E aí você vê os irmãos que estão na mesma luta, na mesma dificuldade, nos mesmos desafios, mas uns já passaram por uma situação e você celebra com ele, e o outro ainda está e você ora por ele, e é assim. E se a gente começa a levar a vida dessa forma, o cansaço espiritual não chega. E a rotina espiritual não vira rotina. Mas pelo contrário, nós temos que ter essa decisão de continuar. Eu decido continuar. Decido não desistir dessa situação. Por quê? Porque é o Senhor que vai ajudando a gente para que a gente não venha cair nesse cansaço espiritual. E isso é o que pode acontecer no presente. Por isso precisamos perseverar. E o texto de Gálatas 6:9 é um texto bem interessante, porque ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Sabe o que é interessante desse texto? É que ele diz assim, no tempo certo. Não é o seu tempo, é o tempo certo. E qual que é o tempo certo? O tempo certo é o tempo de Deus. Senhor, mas bem que podia ser hoje, né? O Senhor fala assim, não é hoje, é no meu tempo, então é no tempo do Senhor que as coisas vão acontecer. Então esse texto é muito interessante, porque ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos.
Então, se a gente desanimar, você vai colher? Não. Então, às vezes a gente começa a caminhada, sabe aquelas pessoas que nada e morrem na praia? Não, você tem que nadar e chegar, e desfrutar daquilo, da missão pela qual Deus chamou você para fazer. Então, por isso que sempre você precisa estar alerta. Como é que está o meu coração? Eu estou desanimado? Eu estou cansado? Virou uma rotina? Decida continuar, decida avançar, decida falar assim, não vou pensar dessa forma, vou pensar de uma forma diferente para que eu possa continuar. Porque não nos cansemos de fazer o bem, mas no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Mas então já falamos do passado, do que Deus fez por nós e que temos que celebrar isso. Estamos falando do nosso presente, mas a gente para por aí? Não, nós temos que avançar, nós temos que continuar. Eu gostei dessa frase aqui, ó. O passado é referência, ele não é morada. Tem gente que vive no passado, fala assim, mas os tempos bons que eram bons. Os tempos antigos que eram bons. Você vê como que eu não sou muito bom nisso, né? Os tempos antigos é que eram bons. Aquele tempo em que eu era jovem e que era assim, assim, assim. Ou aquele tempo em que eu não estava fazendo tal coisa. A pessoa está presa no passado. Ela vive no passado. Ela não desfruta do presente, nem pensa e trabalha para o futuro. Ela fica ali. E essa pessoa que está presa no passado, ela não avança. E às vezes a igreja fica presa no passado. E às vezes nós, membros, estamos presos nos nossos passados. O nosso passado, ele é uma referência daquilo que Deus fez, mas Deus não queria só fazer alguma coisa na sua vida. Ele quer continuar fazendo e ele quer continuar fazendo hoje e ele quer continuar fazendo depois. Nós temos que olhar para o passado e ver o que Deus fez, mas nós temos que continuar trabalhando. Então, o passado ele é referência, mas não é morada. Nós não fomos chamados para ficarmos no passado, nós fomos chamados para continuar e avançar. Sabe por quê? Porque ainda há vidas para alcançar. Não são todas as pessoas que conhecem a Cristo. Não são todas as pessoas que têm o mesmo privilégio que eu e você temos de lermos essa Bíblia e sermos transformados por ela através do poder do Espírito Santo. Tem muita gente ainda que precisa disso. E essas pessoas não foram alcançadas ainda. É nossa função fazermos isso. Ainda há ministérios para ser desenvolvido. Todos os dons que Deus nos deu, nós já desenvolvemos todos eles? Nós ainda precisamos desenvolver. Nós ainda precisamos trabalhar. Nós ainda estamos aqui. Então, se ainda estamos aqui, ainda há um propósito a ser cumprido. E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu já fiz bastante para Deus, né? Já sou crente há 30 anos, deixa os mais novos. Já sou crente há 60 anos, não deixa para os outros. Mas se você está aqui ainda, querido, é porque Deus quer que você faça ainda alguma coisa para Ele. Porque o dia que Ele falar assim, já deu, Ele vai chamar você. Mas enquanto você está aqui, é porque Ele quer que você seja usado por Ele para que você possa continuar a missão que Ele deixou para você. E às vezes a gente terceiriza. Não, deixa que o pastor vai. Não, deixa que o professor de escola bíblica faz. Não. Todos nós ainda há ministérios para desenvolver. Ainda há coisas para fazer. Ainda há propósitos que precisam ser cumpridos, que Deus deixou para cada um de nós. Então nós temos que continuar. E como que vai ser isso, pastor? Não sei, porque é o território da fé. Território da fé é você crer numa coisa que você não sabe como é que vai ser. Mas você crê. E é por você crer que você continua. Porque se você não crer, se você cair fora. Mas por você crer, você continua. Por quê? Porque é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Então você está fazendo algo sem saber como é que vai ser. Mas você sabe que Deus está junto com você fazendo aquilo. E ainda há crescimento espiritual a viver. Ainda nós vamos crescer. Mais do que nós já crescemos. E se a gente está começando a crescer agora, tem muito chão para crescer. Se você já cresceu bastante, dá para crescer mais um pouquinho. Não chegamos no topo, nós estamos no processo. E nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescimento, podemos ter mais e mais experiências com Deus.
Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas que possamos querer ter cada vez mais experiências com o nosso Deus e ver o quanto que o nosso Deus é fantástico. Porque quando nós não temos experiências com Deus, aí é mais fácil desanimar, é mais fácil cair fora. Mas quando você vai tendo experiências com Deus, você não consegue mais sair disso. E é interessante se a gente olha para Moisés. Moisés, quando ele estava naquele... Você acha que o tempo no deserto foi fácil? São 2 milhões de pessoas, e essas 2 milhões de pessoas num deserto, com nenhum tipo de recurso que você possa imaginar, eles não tinham nada disso. E ele tinha que governar esse povo. E ele vai indo, mas as experiências que ele vai tendo com Deus, chega uma hora que Deus fala assim: eu tive uma ideia, Moisés, eu vou acabar com esse povo aí, que esse povo é ruim, e eu vou começar um novo povo com você. Ele falou: não, como que o senhor vai fazer um negócio desse? Ele falou assim: o Senhor trouxe esse povo até aqui, o que vão dizer desse povo? Então, tá vendo? Estava fácil a situação dele? Não estava. Mas ele, quando Deus falou isso, ele poderia falar assim: é mesmo, hein, Senhor? Esse povo aqui é difícil, acaba com tudo. Né? Ele falou isso, ele não falou isso, ele intercede pelo povo. Porque as experiências que ele foi tendo com Deus fez com que ele falasse assim: eu não desisto disso. Eu não desisto dessa missão que Deus colocou para mim, eu vou continuar nesse negócio, porque Deus está comigo, e esse processo de amadurecimento aconteceu todos os dias da vida de Moisés. E isso tem que acontecer na nossa vida também, como pessoa, mas como igreja. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim: vamos parar por aqui? Não. Mas esse é um versículo que eu gosto muito. Esse versículo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, se ele parasse no passado dele, o passado dele não foi dos melhores, né? Vocês sabem disso, que não foi dos melhores passados que teve, mas ele fala assim: ó, eu vou deixar esse negócio para lá e eu vou continuar aqui, sabe por quê? Porque é isso que importa. Então, às vezes você pode falar assim: ah, mas é que você não sabe como é que foi o meu passado. Então, esqueça das coisas que para trás ficaram e prossiga para o alvo. Prossiga para as coisas que Deus tem para você. Esse versículo ele é muito interessante, porque não importa de onde você veio, importa o que você decidiu hoje agir da forma diferente que você vai querer daqui para frente. E assim tem que ser nós, como membros e como corpo de Cristo, precisamos fazer assim, porque quando nós deixamos para trás as coisas que aconteceram e caminhamos para aquilo que Deus tem para nós, nós avançamos. Mas nós avançamos da forma correta. Avançamos porque é Deus que está guiando a gente para que aquilo possa acontecer. Então, esse versículo ajuda a gente a pensar: bom, tudo bem, essas coisas aconteceram, mas vamos daqui para frente, porque Deus nos perdoa, então Deus ajuda a gente daqui para frente. Bom, qual que é a aplicação desse tempo que nós estamos aqui junto? Bom, a aplicação é assim: o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa focar na palavra e na unidade. Vimos aqui para quê? Vimos aqui para que possamos ter unidade entre nós e que possamos aprender a palavra uns com os outros. Lembra em Atos? Em Atos ele dizia assim: e eles viviam firmes e unânimes no templo, pregando, ensinando, e o finzinho falava assim: e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles tinham que fazer uma coisa antes para que Deus pudesse ir acrescentando a que viessem depois. Então nós precisamos mantermos firmes nessa sã doutrina que Deus deixou para nós e precisamos ser unidos, porque unidos nós fazemos mais, unidos nós avançamos mais. E nós temos que ter a postura de viver em Cristo. Quando nós resolvemos viver em Cristo e para Cristo, nós vivemos diferentes. Agora, quando a gente quer viver para nós, quando a gente quer viver para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios desejos, aí não vai dar certo. Mas se a gente decidir viver em Cristo e para Cristo, as coisas vão ser diferentes. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 2, verso 6, e vamos ver o que está dizendo lá? Em Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então ele está dizendo assim: olha, vocês já receberam, todos vocês aqui já receberam, e agora?
continua vivendo nele. É algo que aconteceu no passado, mas é algo que tem que continuar no presente e tem que permanecer no futuro também. Nós temos que continuar vivendo nele. E viver em Cristo é seguir o que ele fez, o que ele falou. E essa é aquilo que nós precisamos fazer. E a liderança? Nós, como líderes na igreja, o que temos que ter? Visão. Mas é a minha visão como pastor? É a visão do conselho eclesiástico? É a visão de quem? Da diretoria executiva? Não. É a visão do Senhor para nós. Deus tem uma visão para cada parte do corpo de Cristo. Se nós estamos em Campinas, é porque Deus queria que estivéssemos em Campinas. Se nós estamos neste lugar aqui, é porque foi Deus que preparou este lugar aqui para a gente poder ficar. E quando que a gente vai sair? A gente vai sair quando Deus quiser que a gente saia. E a gente vai para onde? A gente vai para onde Ele quiser que a gente vai. É assim que as coisas funcionam. Então, por quê? Porque a visão não é nossa, a visão é do Senhor. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Outra, eu queria que fosse... Eu sei, mas a visão do Senhor, se Deus tem nos sustentado aqui, é porque nós vamos ficar aqui. E quando Deus nos levar para um outro lugar, nós vamos para um outro lugar e nós vamos trabalhar lá também. Então, nós temos que ter visão de Deus e o cuidado. Cuidado dos irmãos. Cuidado dos irmãos, esse é o pastoreio. Precisamos fazer isso para que a igreja possa continuar. Precisamos apacentar o rebanho. E às vezes o pessoal deixa só isso para o pastor, mas a liderança também está junto. Os irmãos podem ajudar uns aos outros. Lembra? Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que ajudar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. E aí eu convido os irmãos a abrir em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Você vê que o começo do versículo diz assim: apacentem o rebanho de Deus que está entre vocês. Então ele está falando assim, você tem uma coisa para fazer, você tem que apacentar esse povo. Não deixa ele solto. Não, você tem que apacentar ele, ajudar ele, consolar ele, orientar ele e corrigir ele também. Faz tudo parte do processo. Então nós precisamos disso. E os membros... Aí você fala assim, não, pastor, eu não sou da liderança, tá? Mas você tem uma coisa para fazer, tem que trabalhar. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu só vou sentar no banco. Não, nós temos que trabalhar para o reino. Todos nós fomos chamados para trabalharmos para Deus. Não é para alguns, é todos. Quando a gente fala dons do Espírito, é porque o dom é do Espírito. E o dom do Espírito ele dá para cada um de nós. Se ele dá um dom para você, é porque você é capaz de fazer alguma coisa para Deus. Uns, Deus dá mais dons. Outros, Deus dá menos dons. Mas ele dá dons para todos aqueles que são dele. Então, se Deus dá dons para todos os que são dele, é porque todos são capazes de fazer alguma coisa para Deus. Então, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer. Nós precisamos ser ativos. Precisamos avançar. E qual que é a postura? Servir com alegria. Nós recebemos dons de Deus, a capacitação de Deus para a gente fazer alguma coisa. E a gente vai fazer como? Nós vamos fazer com alegria. E aí eu lembro, há muitos e muitos anos passados, quando eu era pequeno, eu queria brincar na rua com os meus amigos de bola, mas a minha mãe falava uma coisa para mim, filho, primeiro o dever e depois o lazer. Então, se você quer pegar essa frase para você, primeiro o dever e depois o lazer. Aí, o que acontecia? Mas eu queria brincar na rua com os meninos. Aí ela falava, eu falei, o que tem que fazer? Tem que lavar a louça. Eu lavava a louça assim, bufando, porque eu queria terminar a louça o mais rápido possível, porque os meninos já estavam jogando na rua e eu não estava lá para poder jogar com eles. E aí eu estava ali mordido, querendo terminar logo aquele negócio para poder ir. Aí você fica pensando assim, você acha que a minha mãe gostava de ver eu lavando a louça desse jeito? Depois vocês perguntam para ela, mas vocês já sabem que a resposta é não, né? Para pensar. Ela pensava assim, puxa vida, meu filho está lavando essa louça de qualquer jeito. Ele não está nem aí para isso, ele quer saber do futebol. O futebol do meu filho é mais importante do que esse tempo aqui. Agora, como que você acha que Deus pensa quando nós falamos assim, tem que ir na igreja, né? Ou tem que fazer isso, tem que ler a Bíblia. Senhor, olha aí, põe aí que eu li mais um capítulo hoje. Sabe? Você acha que é assim que Deus vai falar assim, uhul, é isso aí, mais um capítulo? Não, você nem queria estar lendo aquele capítulo.
Você nem queria estar na igreja. Você está na igreja e fala assim, não, mas hoje o meu time joga, né? Puxa, eu podia estar vendo o jogo, mas eu tenho que vir na igreja, né? É assim? Não é assim. Por quê? Porque quando nós trabalhamos para Deus com alegria, então aí as coisas funcionam. Mas quando a gente trabalha para Deus porque tem que trabalhar, Deus conhece o nosso coração, queridos. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe como nós somos. Vamos ler lá Salmos, capítulo 100, o versículo 2, para a gente poder ver o que está escrito lá. Salmos, capítulo 100, o versículo 2. Salmos, capítulo 100, o versículo 2 diz assim: sirvam ao Senhor com alegria e apresente-se diante dele com um cântico. Então, se é para servir a Deus, sirva de verdade, sirva com alegria, sirva feliz, sirva a Ele feliz. Sirva a Ele falando assim, Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, esse é o mínimo que eu posso fazer para Ti, então eu vou fazer de coração, eu vou fazer de verdade, eu vou fazer para o Senhor. Quando nós servimos a Deus com alegria, quando nós servimos a Deus de verdade, Deus vê o nosso coração. Você vê, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Outros reis não foram segundo o coração de Deus. E o que tinha diferente? Davi não pecou? Não, com certeza o jeito de Davi lidar com as coisas que Deus falou para ele para fazer era um coração diferente. Que nós possamos ter esse coração diferente também. E quais são os desafios? Queridos, desafios sempre vai ter. Nós sempre teremos desafios, é isso que deixa a vida mais emocionante. São os desafios que acabam acontecendo na nossa vida, né? A vida é mais emocionante. Não é que é mais difícil, é mais emocionante. E olha só, nós temos que viver com Deus, temos que ter uma vida de oração, temos que viver uma vida santa e temos que buscar intimidade com Deus. Se com Deus nós tivermos uma vida de oração, tivermos santidade e tivermos intimidade, com certeza na igreja nós vamos participar de uma forma ativa. Vamos participar de um jeito diferente. Nós vamos ser unidos. Nós vamos ser unidos porque uma vez que você já está buscando uma vida de oração, está buscando ter uma vida santa em intimidade com Deus, com certeza você vai conseguir essa unidade entre os irmãos, porque os irmãos estão buscando a mesma coisa que você. Então, se eles estão buscando a mesma coisa com você, a unidade chega. Mas, como você está tendo uma vida de oração e você está buscando intimidade com o Senhor fala para você o que Ele quer de você. Então, você aí trabalha. Você faz o serviço para Deus e você faz o serviço para Deus junto com os demais integrantes da igreja. E o que você faz? Você vai evangelizar. Você vai evangelizar aqueles que não conhecem. Você vai discipular essas pessoas que foram ganhas por Cristo. E você vai expandir o reino de Deus. E é esse o serviço da igreja. E é isso que nós estamos fazendo nesses últimos 15 anos. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça para que nós possamos continuar fazendo isso que Deus tem nos ajudado a fazer durante todo esse tempo. Sabe por quê? Porque eu termino com esse slide aqui. Você já deve ter ouvido, né, aquela frase jargão, o melhor de Deus ainda está por vir. Você já viu isso, não viu? Tem música, tem um monte de coisa. E aí as pessoas falam assim, o melhor de Deus está para vir. E você pensa que é o melhor para você. Mas não é o melhor para você, é o melhor de Deus. E o melhor de Deus não necessariamente é o melhor para você. Você acha que aquelas pessoas que estavam sendo torturadas na igreja primitiva, isso era o melhor para eles? Mas era o melhor de Deus para aquela situação. E quantas pessoas foram salvas pelo testemunho daqueles homens que morreram e mulheres que morreram daquele jeito. Mas o melhor de Deus, ou seja, o melhor de Deus para nós como igreja, o melhor de Deus para nós como membros dessa igreja, o melhor de Deus para a igreja de Cristo nessa cidade de Campinas, é uma igreja que celebra o passado. Nós agradecemos por aquilo que Deus fez por nós. Nós somos gratos a Ele, nós festejamos, nós não esquecemos nenhum dos seus benefícios, mas nós perseveramos no presente. Nós não desanimamos, nós não retrocedemos, nós não terceirizamos, nós perseveramos e nós avançamos para o futuro. Aí sim, jamais será vencido, porque Deus caminha conosco.
Deus caminha conosco, queridos. E se Deus caminha conosco, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Pode, mas e agora? Não, Deus tá. Lembra na época do Covid? As igrejas fechou, agora acabou tudo. Estamos aqui, de novo, depois. E aliás, a igreja de Campinas, depois do Covid, está maior do que a igreja antes do Covid. Para quem veio antes, para quem é da geração antes Covid, pré-Covid, né, se é que posso falar desse jeito, a nossa igreja antes do Covid, para quem é dos mais novos, a gente era bem menor. E aí depois do Covid, olha aí como é que aconteceu. Aí você fica pensando assim, nossa, então o Covid foi ruim? Depende do ponto de vista. Por quê? Porque quando nós estamos com Deus, essa igreja jamais será vencida, porque Deus caminha conosco. Se Deus caminha conosco, queridos, não tem como as coisas darem errado. Porque olha só esse versículo aqui, ó. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. É Deus que começou a obra em nós. É Ele que vai continuar essa obra na gente. E se a gente pensar que é Deus que começou e Deus tem feito isso na nossa vida, que nós possamos então, dia após dia, vivermos dessa forma. Que a gente não venha desanimar, mas que a gente venha continuar. Você vê que Josué, ele tomou uma decisão. E a decisão de Josué foi assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso foi uma decisão de Josué, que você decida também servir ao Senhor. Que você fala assim, eu vou servir ao Senhor e eu vou levar a minha casa a fazer isso. Quando você decide viver para o Senhor de uma vida diferente, Deus age em você e Deus age através de você. E nós, como corpo, nós então vamos conseguir avançar nessa caminhada que Deus colocou a nós como igreja de Campinas. Amém, queridos? Quero orar com vocês para a gente poder encerrar essa meditação. Nós somos gratos a Ti, Pai, por esses 15 anos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos a Ti por esses 15 anos que podemos ver a mão do Senhor agindo, cuidando da gente, orientando nós para chegarmos até aqui. Podemos ver, Senhor Deus, o Senhor provendo, o Senhor resolvendo e lutando as nossas lutas e nos ajudando em todos os momentos. Por isso somos muito gratos ao Senhor por isso. Ajuda-nos, Pai, a perseverarmos e não desistirmos. E ajuda-nos a vivermos pela fé, sabendo que o Senhor deseja amadurecer cada um de nós. E o Senhor deseja que venhamos a trabalhar cada vez mais para Ti, para que o Teu reino seja expandido e que nós, como igreja, possamos ser canais de bênção do Senhor para que isso possa acontecer nessa cidade e para todos os lugares que o Senhor nos levar. Nós somos gratos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.